Meus amigos, acá estamos para o derradeiro dia dessa nossa jornada aí de 3 aulas que nós tivemos para falar a respeito de temas sensíveis à produção de apetite irascível na nossa própria personalidade. Portanto, passamos pela fase da produtividade, o que nós conversando lá na primeira aula. Já na segunda aula, a gente percebeu a importância de aplicarmos um jejum de dopamina. Um jejum de dopamina para quê? Para regular o nosso sistema de recompensa, o sistema de recompensa do nosso cérebro, que não raramente em dias como os de hoje, estão desregulados, estão totalmente fora de eixo. Nós estamos a todo momento mimando a nós próprios, não é? Mimando a nós mesmos, né? Dando recompensas para nós que não somos lá muita coisa, que não fazemos lá muitas coisas a ponto de merecer tantos e tantos prêmios, tantos e tantos mimos. O que acontece no fim das contas? A gente fica com o nosso sistema de recompensa todo desregulado. Por quê? Porque a gente não consegue se manter em atividades que sejam minimamente agressivas ao nosso bem-estar. Não conseguimos nos manter nesse tipo de atividade. Acabamos sempre fugindo para aquelas práticas sensíveis, aquelas práticas gostosinhas da vida. E, no fim das contas, não conseguimos ser fiéis aos nossos próprios projetos. Logo, é hora de resetar a máquina. É hora de resetar a máquina. Então, nós vimos 66 dias de jejum de dopamina, a fim de quê? A fim de restabelecer os valores desse sistema de recompensa. A ponto que nós não precisamos lá de muitos mimos para conosco, no momento que nós estivermos com esse sistema bem dotado, bem educado, vocês entendem? Então, uma simples cuia de mate, às vezes vai ser o suficiente para eu ter aquela carga de recompensa o suficiente para me manter num estado de bem, ou melhor, para me manter num bem-estar e, ao mesmo tempo, entregar no talo as minhas atividades, desenvolvendo, entende? Sendo laboral, sendo produtivo, não é? E só assim com essas coisas todas em dia, eu posso ter um apetite irascível adequado para ir em busca das coisas que valem a pena nessa vida. Então, é uma grande construção que a gente fez até aqui, uma grande construção de coisas que fazem um pleno sentido, coisas que fazem sentido. Então, a gente chega nesse dia derradeiro. Hoje a nossa aula é para ser mais curta, porque daí a gente precisa simplesmente perceber que, para que a gente possa aplicar tudo isso que falamos lá na primeira aula, aquelas técnicas de meditação que nós falamos na primeira aula, né? Para que a gente possa aplicar de maneira adequada o nosso jejum dopaminérgico que vimos na aula passada, nós precisamos, portanto, de organização. Organização. O apetite irascível é amigo do método. O apetite irascível é amigo da rotina. Então, sabe que a gente tem uma tara, né, por viver uma vida sem rotina, né? A gente tem uma tara de conseguir ter um trabalho que ele não seja um trabalho que tenha uma rotina muito estabelecida, porque eu gosto de viver as aventuras do dia a dia. Bobagem! Mas que bobagem, olha só, irmãos. É momento da gente crescer esses pensamentos juvenis na nossa cabeça, né? Vamos lá, a gente precisa entender que é uma minoria muito específica de pessoas que pode ter uma vida assim.
cujo o trabalho é extremamente dinâmico, todos os dias é algo diferente, algo novo para se resolver. Mas, devo dizer, ainda assim, para todas as questões que dizem respeito à nossa saúde mental, aquilo que vimos lá no primeiro dia, ouvir a voz central do meu ser, para tudo aquilo que diz respeito à educação do nosso sistema de recompensa, é preciso rotina. Então não tem escapatória. Ainda que teu trabalho seja hiperdinâmico, meu trabalho é super dinâmico, olha só como o meu trabalho é legal e interessante, ainda que seja para essas questões da construção do pessoal do homem, nós precisamos, carecemos de rotina. Portanto, rotina nós daremos aos nossos cérebros, a fim de que eles funcionem bem. Bota essa máquina para funcionar. Não por outro motivo, hoje a nossa aula é a respeito de rotina e agenda. Rotina e agenda. Qual a diferença, no fim das contas, de rotina e de agenda? Olha só. Nós temos algumas atividades no nosso dia que são padronizadas. Todos os dias nós temos que exercer ali algumas atividades. Por exemplo, todos os dias nós temos que acordar, correto? É correto, né? Todos os dias nós temos que dormir, correto? Correto. Todos os dias nós temos que comer, correto? Temos que comer. Vamos lá, vamos imaginar que a gente vai tomar um café da manhã, a gente vai almoçar, que a gente vai fazer um lanche de tarde, que a gente vai jantar de noite, que a gente vai dormir, né? Pode ter um lanche que outro ali, enfim. Todos os dias a gente tem isso em comum, imagina, né? Todo mundo come todo dia, todo mundo dorme e acorda todo dia, né? Daí a gente vai para algumas particularidades. Quem tem filhos, seria interessante que todos os dias desse atenção para seus filhos, né? Quem tem esposa, seria interessante que todos os dias desse atenção para sua esposa. Quem tem que fazer a própria refeição, o próprio almoço, a própria janta, precisa não somente de separar um tempo adequado para comer, como também um tempo adequado para cozinhar, né? E tem que fazer isso todo dia, né? Quem trabalha todos os dias, né? Vamos pensar aí nos dias da semana, de segunda a sexta. De segunda a sexta, normalmente todos aqueles que têm algum emprego têm que trabalhar, né? Alguma peculiaridade que outra, de pessoas que trabalham mais ou menos do que isso, mas em tese, existem esses fatores que são presentes em todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa rotina, e nós temos que exercer essas funções. Então, o que ocorre? A nossa rotina, ela é pautada disso. A nossa rotina é o esqueleto de todos os dias da nossa vida. O esqueleto, aquilo que dá forma, não é? Eu não teria a forma que tenho, nós, seres humanos, não teríamos a forma que temos se nós não tivéssemos por baixo de todo esse tecido, esqueletos, ossos, né? Que tivessem a forma que tem e que moldassem, portanto, o nosso ser. Para a nossa rotina, a gente pode fazer essa alusão, ou melhor, a gente pode fazer essa análise para a nossa rotina. A rotina, ela é o esqueleto da agenda, O nosso corpo, ele muda muito ao longo do tempo, não é? Fica mais gordo, fica mais magro, fica mais forte, fica mais flácido, fica mais peludo, fica menos peludo, fica mais enrugado, fica menos enrugado. Mas se tem uma coisa que mantém mais ou menos o padrão, também obviamente muda, mas o que mantém mais ou menos o padrão são os ossos, né? Os ossos, aquilo que dá base para o nosso corpo, aquilo que dá forma para o nosso corpo, né? Os ossos vão ficando meio veinhos, vão ficando meio tortos, vão ficando meio não funcionais ao longo da vida, né? Quando a gente alcança a velhice, principalmente. Mas ele se mantém, ele tem uma certa estabilidade. Então, a grande diferença da agenda para rotina, né? Para um plano de rotina, para um cronograma de rotina, seria isso. A nossa rotina, o nosso cronograma de rotina, a gente vai
entender que são as coisas que têm um grau de estabilidade maior. São coisas mais estáveis, enquanto que na nossa agenda a gente vai lidar com coisas mais extraordinárias, né? Com coisas que são mais específicas para aquele dia, não é? Por quê? Por que que eu estou narrando isso? Porque, meus amigos, hoje a gente vai construir o nosso modelo, o nosso esboço de cronograma de rotina. Um cronograma de rotina que perceba todas essas atividades que são estáveis, todas essas atividades que precisam ter hora para acontecer, precisam ter um prazo previsto para acontecer, não é? E que a gente precisa se organizar para que aconteçam de uma maneira inteligente e da maneira devida, para que a gente não pule nenhuma etapa dessas coisas que a gente precisa entregar todos os dias. Lembre-se, a gente tem uma jornada de 66 dias e que a gente se comprometeu em não fazer muitas coisas, em fazer algumas coisas. Então, isso precisa estar no nosso planejamento de cronograma, no nosso planejamento de rotina, ok? Enquanto que a nossa agenda é justamente aquela coisa clássica que todo mundo já conhece, que vai marcar os eventos extraordinários que nós temos ao longo do ano. O aniversário de um fulano, a data de um vestibular, a data de uma prova, a data do início das tuas férias, a data do show que tu quer ir, do tchá-tchá-tchá, a data que vai iniciar que tu vai iniciar um novo projeto, datas extraordinárias, né? A visita de um amigo que vem lá dos Estados Unidos para te visitar. Datas e datas extraordinárias que a gente vai alocar na nossa agenda. Porém, veja a importância da gente ter um esqueleto de rotina para que a gente não se perca, né? Entre a gente ter um controle de rotina e um controle de agenda, eu diria que, se tivesse que escolher, se alguém botasse uma arma na minha cabeça e tivesse que escolher, cara, tu só vai se organizar de uma forma, ou com rotina ou com agenda. Diria que a rotina, um cronograma de rotina é muito mais importante, porque é uma coisa que a gente vai precisar visitar obrigatoriamente todos os dias e a gente vai precisar cumprir obrigatoriamente todos os dias, ok? Então, a gente vai construir agora juntos o meu esboço, cronograma de rotina, ok? Enquanto que vocês aí na casa de vocês, com os objetivos que vocês estabeleceram para vocês, vão também fazer o mesmo. Lembrando que nós teremos alguns pontos em comum. Lá no nosso primeiro dia de aula, a gente percebeu que precisamos separar 15 minutos durante a manhã e 15 minutos durante a tarde para fazer aquela meditação, para descobrir, desvendar a voz central do nosso ser. Então, isso tem que estar no cronograma de vocês, assim como estará no meu. Da mesma forma, vocês vão arbitrar aí os horários para verificar qual é a melhor funcionalidade de cronograma para vocês, e eu farei o mesmo. Só que aqui eu já adianto uma coisa. Tudo que é importante, em algum grau, precisa estar no cronograma. Tudo que é importante precisa estar no seu planejamento de rotina. Tudo que é importante. E eu não estou falando aqui só de trabalho. Como eu falei, seria interessante que quem é pai de família dê atenção para os seus filhos. Ou seja, tu precisa ter no teu cronograma um momento específico em que tu vai parar tudo que tu tá fazendo e tu vai dar só atenção pros teus filhos. Entendeu? Que tu vai dar só atenção para tua mulher. Tem que ter. Tu entende? Então, tudo que é importante tem que ter um tempo, um prazo determinado no teu cronograma. Como a gente estabeleceu ali o nosso jejum dopaminérgico, tem as atividades virtuosas que tu precisa incluir no teu dia a dia. Essas atividades têm que estar no teu cronograma. Elas têm que obrigatoriamente estar no teu cronograma. Horário de dormir, horário de acordar, tem que estar no teu cronograma. E como a gente está falando de uma rotina, a gente vai estar falando mais ou menos o seguinte: de segunda a sábado, tu vai ter que viver os mesmos passos de maneira imutável, no mínimo de segunda a sábado. De novo, eu trabalho domingo, eu trabalho sábado, eu não trabalho sábado, não trabalho domingo. A gente vai adaptando, mas a gente sai daqui com 2 pontos, então, que eu quero chamar a atenção. O primeiro foi isso que eu narrei, que tudo que é importante precisa estar documentado no teu planejamento de rotina.
que é o esqueleto da tua vida, porra. É isso que a gente vai estar construindo agora, um esqueleto da tua vida, do teu dia a dia, ok? E o segundo ponto é o seguinte: de segunda a sábado é dia de trabalho. De segunda a sábado é dia de trabalho. Domingo é dia de descanso. Sacou? Vou repetir. De segunda a sábado é dia de trabalhar. Dia de trabalhar. A nossa semana, ela vai de segunda a sábado. Dia do descanso, dia do Senhor é domingão. De segunda a sábado é trampo. É trampo. Ah, mas eu não trabalho sábado, sábado no meu dia de folga. Beleza, irmão. Eu não tô dizendo que tu vai precisar ir lá abrir a tua firma, sendo que ela tá fechada no sábado, seu animal, não tô falando isso. O que eu tô falando é que a gente vai precisar reconhecer o sábado como um dia de trabalho. Ou seja, tu vai precisar arranjar o que fazer, algo produtivo, para fazer algo que te gere algum tipo de lucro, no fim das contas, seja um lucro intelectual, seja um lucro financeiro, que seria o mais interessante, né? Mas tu vai ter que arranjar o que fazer, algum trabalho para desempenhar no sábado, ainda que tu esteja com tempo livre, beleza? E no domingo aí sim é um dia de descanso. Ah, mas eu trabalho domingo, eu tenho um dia de semana, um dia na semana só de folga. Então tá, meu. Daí que eu digo, aí tu adapta a situação de acordo com a tua vivência. Mas no panorama geral, a gente organiza o nosso cronograma assim. Segunda a sábado é trabalho no talo, domingo é descanso, dia da família, dia de ir na missa, dia de fazer churrasco, dia de tomar cerveja, dia de visitar os pais, dia de jogar bola, dia de ser feliz. Tranquilo, né? Os outros dias também são dias de ser feliz, mas dia de ser feliz trabalhando. Ok? Todo mundo comigo? Então vamos nessa. Então vamos lá, meus caríssimos amigos e irmãos e confrades. Cadê o negócio aqui de compartilhar a tela? Share screen. Vou cheirar, ou seja, compartilhar com vocês o meu bloquito de notitas. Vou deixar esse bloquito de notitas grande para que todos possam visualizar. Então, de novo, aqui vocês vão ter em primeira mão um esboço do meu cronograma. Eu, Robson, terei aqui o meu cronograma exposto por vocês do que será um dia normal de Robson. Um dia normal de Robson. Então, aqui, isso aqui é para mim, rapaziada. E vocês vão ver que eu tenho minhas peculiaridades, entende, que vocês vão ter que adaptar aí. Conto com a inteligência de vocês, a capacidade de vocês, adaptativa para vocês fazerem a parada de vocês de acordo com a vida de vocês. Porque logo de largada, eu já tenho aqui uma peculiaridade que é só minha, e que provavelmente a maioria de vocês não terá. É o seguinte, lá no primeiro dia, quando eu estava falando de sono, eu disse que o sono ideal é aquele que, entre várias coisas, tu te permite acordar com a luz do sol, né? Isso é extremamente saudável para o nosso cérebro, extremamente saudável para a nossa vitalidade, extremamente saudável para nosso senso de atividade, a gente acordar junto com o sol. Ou seja, tá com a tua janelinha escancarada e deixa a luz do sol invadir teu quarto, e a própria percepção que o teu olho tem ali da luminosidade adentrando no teu quarto vai ser um despertador natural, o que vai fazer com que tu tenha um ciclo do sono adequado, concluindo com tu acordar de uma maneira adequada, não com a porra de um despertador gritando nos teus ouvidos, mas com a luz do sol dizendo que o dia iniciou e tu precisa levantar e começar a produzir. Porém, eu, Robson, tenho a peculiaridade de ter 2 filhos pequenos. Eu tenho 2 filhos pequenos. Meu filho mais velho tem 3 anos, e minha filha mais nova tem 1 ano. Então, eu que trabalho em casa, trabalho com o meu computador aqui no meu apartamento, então eu encaro o caos todos os dias. O caos. Que é a alegria de ter a vida dentro de casa, né? A vida, as crianças preenchendo o lar, enchendo a porra do saco, sendo felizes, sendo alegres, querendo que eu jogue elas para cima, e eu jogo mesmo. E é isso, né? Então, é extremamente raro eu ter o que nós estamos tendo hoje, por exemplo, que é um momento só nosso. Porque as crianças hoje, elas foram visitar a tia-avó, que é tia, no caso da minha esposa,
Então hoje a gente teve esse tempinho aqui para nós. Mas como no meu dia a dia não é assim, o que acontece? Eu trabalho com programação, ok? Eu sou programador, para quem não sabe. E programação, meus amigos, é um negócio que tu precisa de um ambiente controlado de trabalho. No que diz respeito à concentração, o silêncio, é uma matemática que a gente está lidando ali com a programação, com lógica de programação, enfim, né? Então eu preciso de silêncio, cara, para produzir. Eu preciso de silêncio. Só que 7 horas da manhã, o silêncio nessa casa, ele já é quebrado. E o silêncio só retorna às 8 horas da noite, né? Então, eu fazendo uma análise do meu próprio ser, eu que tenho dificuldades de dormir cedo, é um dos problemas que eu vou precisar enfrentar nesse nosso jejum dopaminérgico, inclusive. Logo eu vi que eu não posso mais esperar as crianças dormir para começar a trabalhar e me deitar tarde da madrugada. Isso é extremamente maléfico, tanto para a minha condição individual, no que tange aquilo que a gente conversou sobre organização do nosso sistema, esse setamento orgânico do nosso ser para que a gente seja produtivo. É péssimo para mim, e dormir tarde pra cacete, já cansado do dia, né? E da mesma forma como para o meu próprio relacionamento com minha esposa, que é outra coisa que está na minha prioridade número 1. Eu preciso observar essas porras, eu preciso estar presente, preciso dar-lhe um chamego na minha gata, sacou? Então, não estava mais funcionando do jeito que estava. Logo, pro reset da minha rotina, eu estabeleci o seguinte: eu não vou mais trocar o dia pela noite. Eu não vou mais trocar o dia pela noite no sentido de, ou melhor, a noite pelo dia, né? No sentido de produzir extremamente de noite e ir até a madrugada. Pelo contrário, eu vou dormir mais cedo e fazer com que o meu dia comece antes do sol raiar. Antes do sol raiar. Para quê? Para que eu tenha pelo menos ali algumas horas de paz, de sossego antes das crianças acordarem, em que eu possa trabalhar. Isso é uma outra característica que é particular minha, que eu consigo trabalhar com mais empenho, com mais vigor, com mais tranquilidade quando meu cérebro ele está limpo, ou seja, quando eu acordo. Então, ao invés de eu ir dormir de madrugada, eu vou acordar cedo, ou melhor, eu vou ir dormir cedo para acordar de madrugada, ok? Então, essa que vai ser a minha pega. Eu vou acordar de madrugada e daí eu vou começar o dia já produzindo, trabalhando, né? Até que as crianças acordem. E daí sim, eu trabalho um pouco de madrugada, até que as crianças acordem. Depois eu aproveito a soneca da minha filha menor, que tem horário marcado, ela dorme ali por volta das 10 horas da manhã. Das 10 horas da manhã ela tira um cochilo, e por volta ali das 15 horas ela tira outro cochilo. São os momentos adequados que eu tenho para, novamente, exercer a minha função, ok? Então, vai ser assim que eu vou me organizar. Veja, é uma particularidade minha. Eu não tenho a obrigação de sair da minha casa e ir para um escritório, né? Como num emprego formal, aos moldes daquilo que a gente viu até então, né? É assim que as coisas são estabelecidas. Tem hora para bater ponto e tal, né? A vida no ramo da tecnologia não é assim. Então, tu consegue fazer teus horários, tu tem essa tranquilidade de trabalhar de casa, etc, etc, etc. Então, é assim que eu vou me organizar. Então, em primeira mão, meus caros, vejam só, 4:30 da manhã, alvorada, que é o quê? É o despertar, é o acordar. Com que? Minuto heróico. Minuto heróico. Lembre-se que lá no meu jejum dopaminérgico, eu me comprometi a destruir o modo soneca. Ou seja, eu preciso acordar no minuto heróico para ter aquele ponto do meu jejum dopaminérgico, ter vitória naquele ponto do meu jejum. Então, é isso aí, 4:30, alvorada. E daí, tchê, vamos fazer assim, das 4:30 às 4:45. A gente prevê aqui o seguinte:
Alvorada, não vou nem colocar esse minuto heróico aqui, que isso aqui eu já sei. Alvorada é acordar, e daí eu já vou colocar ali escovar os dentes. Escovar os dentes. Dá-lhe aquela mijadona. Então, eu vou botar dá-lhe aquela mijadona. Estamos falando sério aqui, rapaz. Estamos falando sério. Vamos falar sério. Escovar os dentes e preparar o café. Preparar o café. Nisso, eu vou observar ali um prazo de 15 minutos, entendendo que eu vou acordar no talo, às 4h30. Vou escovar meus dentes ali, coisa que eu vou gastar cerca de 5 minutos. Escovo os dentes enquanto dou-lhe aquela mijadona, daquele jeitão. Então, vou já deixar meu café preparado, tudo setadinho no dia anterior. Isso que é uma coisa importante, cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, um toque extra aqui dessa aula. O que é importante cronograma, rapaziada? Vocês já ouviram muito essa falácia, esse papo furado de amor próprio, né? Ah, porque eu tenho que vir primeiro, eu preciso ter amor próprio. Isso tudo é uma idiotice. Isso tudo aí é uma forma de se frustrar, assim, ó, uma forma certa de tu ter frustração na tua vida. Porque tu vai ver que se tu vive só pra ti, cara, tu vai chegar num momento da vida, irmão. Se tu vive nessa máxima do amor próprio, eu em primeiro lugar, eu me basto, velho, tu vai chegar num momento de crise existencial da tua vida, de crise de sentido pra tua vida, cara, que vai te deixar meio louco. Eu não indico isso. Agora, o único ponto a única dimensão de amor próprio que eu quero que vocês tenham e que eu quero ter para mim também, minha confraria, é a seguinte: tu, tu, uh, tu preparar as tuas paradas antes, né? Tu te organizar, tu te organizar com as tuas coisas, né? Tu fazer as coisas com antecedência, é isso que eu quero dizer. Tu preparar as tuas coisas com antecedência. Essa é a melhor e mais prática dimensão de amor próprio que existe. Porque quando tu planeja a tua vida, quando tu planeja o teu dia, quando tu deixa as coisas pré-montadas, né? Pré-paradas, quando tu deixa as tuas coisas prontas com antecedência, tu tá fazendo um carinho, tu tá fazendo um bem, tu tá sendo útil ao teu eu do futuro. Percebe? O teu eu do futuro se vale do teu trabalho agora. Agora. Ou seja, o que eu tô falando aqui? De preparar o café, né? Eu até não coloquei aqui de me vestir, né? Escovar os dentes. Eu vou botar aqui me vestir. Preparar o café. Para que eu consiga fazer isso aqui com tranquilidade, sem gastar cabeça, sem ter que acordar minha mulher que vai estar dormindo ainda, sem ter que fazer barulho, cara. É o seguinte, na noite anterior eu preciso já estar com a roupa que eu vou vestir no outro dia limpinha, passadinha num cabide, penduradinha no varal, me esperando no outro dia, sacou? Eu preciso já ter o meu cafezinho ali. Eu não tenho cafeteira, né? Eu faço café direto no bule. Então, eu tenho que ter ali o meu bulizinho já separado, já com o meu coadorzinho separado, entendeu? Com o cafezinho já posto ali, com a quantidade de água do café já preparada, que é só para eu acordar e dar aquela ligadinha ali na chaleira elétrica, sacou? Quando eu faço isso na noite anterior, eu tenho mais trabalho. Eu tenho mais trabalho, né, na noite anterior, de deixar tudo preparado. Mas, cara, não tem assim, ó, sensação mais deliciosa do que tu acordar para um novo dia e as coisas já estarem todas ali, ó, no lugarzinho, preparadinhas para ti. Tu entende? Tá ali, ó, tua roupinha tá no lugar, teu cafezinho, bro, tá no lugar. Tu entra naquela cozinha limpa, sacou? Sem louça, bro. Sem louça, com tudo, né? Tudo organizado. Isso, cara, isso, a tua visualização de um ambiente limpo te gera, velho, uma paz interior, tá ligado? Te gera um senso de limpeza, um senso de tranquilidade, entende? E de novo, cara, isso tudo, quem fazia pra ti, ou quem ainda faz, dependendo do nível do teu problema, era tua mamãe. Era tua mamãe. Deixava teu cafezinho prontinho, deixava tua roupa prontinha, né? Deixava tudo arrumadinho e bonitinho pra ti. E, porra, cara, amo minha mãe. Espero que vocês todos não sejam os ingratos. Amem suas mamães. Olha o carinho, olha o amor do ato que uma mamãe tem
para com um filhinho, que é tu aí, o barbudão punheteiro. Entendeu? Então, essa dimensão de amor próprio, ela só pode existir assim, quando tu antecede, prepara com antecedência as tuas paradas. É como um amor de mãe emulado em ti, barbudão, para que tu dê para que tu facilite a tua própria vida. É um pouco mais de trabalho no dia anterior para que o dia amanheça já com tudo no lugarzinho, tudo preparado, sem desabater cabeça, tá ligado? E pior coisa, o cara acordar atrasado, não ter a roupa organizada, tá ligado? O café não tá pronto, enfim, o cara tem que sair correndo todo dia. Isso te fode, cara, isso fode tua cabeça. E a gente tem que eliminar esse tipo de prática da nossa vida. Da nossa vida. Isso sim, isso não é 66 dias, isso é pra vida, porra. Tu entende? Então, entende essa dimensão, essa verdadeira dimensão do amor próprio e antecipa as tarefas que tu pode antecipar para ti mesmo. Para ti mesmo. Tudo que tu pode antecipar para ti mesmo, irmão. Faz isso que o teu eu do futuro agradece. Então, aqui eu preciso deixar minha roupinha sempre pronta. Aquilo que é importante tem que ter tempo previsto no cronograma. Então, lá no final do dia, a gente vai ver, colocar tempo adequado para checar a agenda do próximo dia, colocar um tempo adequado para ver se precisa editar o nosso cronograma, tempo adequado para preparar nossa roupa, tempo adequado para deixar o nosso almoço já na marmita, se for o caso, nosso cafezinho já instalado na cafeteira, sacou? Tempo adequado para isso, para essa antecipação, entende? E quanto mais tu faz isso também para as pessoas que tu ama, irmão, tu já vai ganhando esse senso de utilidade. Imagina tu fazendo isso para os teus pais. Eu quero dizer, pô, já deixando o café engatilhado, né? Tu já te antecipando em relação a essas coisas antecipáveis, não só para ti, mas também para os teus entes queridos, para tua esposa, tua namorada, pros teus amigos, naquilo que tu puder, né? Os teus pais. Essa aqui é a pegada, irmão. Olho vivo, sempre ativo, entende? Buscando o quê? Buscando ação. O homem é esse cara que tem que estar sempre ligado e pronto para ação, sacou? Ô, velho, seja para, sei lá, precipitar uma injusta agressão, pô, tu vê ali que o cara tá mal intencionado, tá indo para cima de uma mulher, tá agredindo um viado, tá fazendo caralho, tá chutando uma criança. O meu homem tem que estar sempre pronto para ação, sacou? Seja para uma ação absurda como essa, seja para esses pequenos pontos, esses pequenos detalhes que costuram a vida, que costuram uma boa vida, sacou? Então fique esperto quanto a isso. Vamos lá. 4h45, portanto, a gente preparou o café. 4h45 a gente senta para tomar o café. Tomar o café. Para mim, tomar o café é rezar. Lembre-se que eu sou católico, né? Ou melhor, estou tentando ser. Né? Rezar. Tomar meu cafezinho. Meu café. Se eu vou comer alguma parada ou não aqui, daí eu vejo no dia a dia, né? Eu não costumo comer de manhã, mas enfim. Tomar o café e dar uma ler as notícias. Dá uma lidinha nas notícias. Percebe que agora tem um adulto, irmão. Irmão, tem um adulto, brother. A gente não compra mais jornal, né? Que nem nossos pais compravam o jornal e tal. Mas sabe por que, cara, que um adulto tem que ler o jornal? Porque, porra, essa aqui, não sei se tu já notou, essa aqui é a minha cidade. Não sei onde que tu tá agora. Mas tu vive num lugar, entende? Tu é um agente ativo no lugar onde tu mora. Tu precisa saber minimamente o que está acontecendo na tua volta. Minimamente, assim, o que está acontecendo no teu país, o que está acontecendo na volta. Tá minimamente informado, beleza? Lembra aquele lance da utilidade, do homem ser sempre útil? Está bem informado, a gente também está preparado para informar para a gente também informar os terceiros, informar o próximo, aqueles que são mais avoados na vida. Isso é uma prática que tem que ter, irmão. Tem que ter. E tu vai ver que, ao longo do tempo, isso vai te trazer benefícios como o de ser uma pessoa que tem mais assunto, mais conversa, entende? Uma pessoa que tem mais papo, sabe? Que consegue estabelecer conversas interessantes
ao longo, com mais pessoas, né, durante mais tempo, né, um cara que se torna mais eloquente. Enfim, estar informado sempre gera benefícios para o homem. Fui ali, tomei meu café, chuchu beleza. Então tá, 5 horas da manhã, programação. Então, aqui, programação, eu tô fazendo uns projetos em... Tô fazendo uns projetos em linguagem de programação. Então, opa, Python. Eu vou colocar assim para vocês entenderem mais ou menos. Linguagem de programação, se você não sabe o que que é, procura saber. Todo mundo deveria saber alguma coisa. Se tu não tem senso de futuro, senso de carreira, senso de porra nenhuma, indico fortemente que vocês se envolvam de alguma forma com alguns setores da tecnologia. Eu sou, na verdade, um gestor de produtos que estou procurando me aprimorar nesse setor da programação, né? É uma necessidade, enfim. Então, eu tô inserido numa comunidade agora, tô fazendo meus projetos e é isso aí, fazendo meu GitHub lá, meu portfólio. Então, linguagem de programação, Python aqui, vou colocar... avançar nos projetos. Ok. Isso aqui é o suficiente. Então, daqui, rapaziada, aqui eu fico até às 7 horas da manhã, que é quando as crianças acordam. E daí aqui eu vou botar a alvorada das crianças. Na alvorada das crianças compreende escovar os dentes dos piá, os dentes dos piás, trocar a roupa dos piás, trocar as roupas dos piás e, e dar café para os piás. De novo, o que os piá vão comer no dia anterior já tem que estar tudo prontinho, para que quando eles acordem eu não tenha que parar a minha vida, sacou? Eles acordam, oi papai, beijinho, tchu tchu tchu, escova o dente, troca a roupa, o café que já tá na bandejinha já bota na mesa, e nisso, cara, quando eles estão sentados comendo, eu consigo seguir meu trampo, consigo continuar trabalhando, ok? Então é isso que é assim que a gente faz. É assim que se faz. É assim que se ama. Normalmente a alvorada das crianças é a alvorada da galega também, quando a gata acorda. Então, às vezes eu vou fazer todas essas atividades, às vezes não vou fazer nenhuma. Às vezes a gente vai se dividir, é assim que é. Eu sempre procuro fazer tudo, cara. Essa que é a grande verdade da vida, no fim das contas. Eu não fico delegando, eu não fico delegando tarefa para minha mulher, entendeu? Eu entendo que ela sabe o que tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, a gente faz o que tem que fazer, né? Na intensidade que a nossa disposição permite. E eu busco estar sempre disposto a fazer tudo, sacou? Facilitar a vida da minha mulher, entende? Faço tudo, sacou? Então não tem esquema. Mas enfim, aqui então, os piá devem ficar nesse entreveiro de café até umas 7h30. Quando que, às 7h30 da manhã, eu aproveito para ler as 10 páginas de livro que eu me propunha lá no nosso jejum dopaminérgico, né? No setor ali das virtudes, ler 10 páginas de livro. Então, farei isso já de manhã, que aqui tem um mínimo de paz, quando eles estão terminando de comer, que daí normalmente eles brincam um pouco, leem uma historinha, né? Às vezes a gente assiste o guri gosta de assistir Turma da Mônica na TV, o Dragon Ball, ou alguma coisa, He-Man, ele curte uns desenhos maneiros. Então, nisso aqui eu consigo me desvencilhar um pouco para poder fazer minhas leituras. Ok? Então tá. Então tá. Aqui ler as 10 páginas de livro. Cara, eu vou chutar que eu vou, assim, ó, na marcha lenta, absorvendo o que eu tô lendo, aqui 7h50.
7h50, 20 minutos, acho que é o suficiente, a depender do livro, né? E daí, de novo, né, cara, eu não coloquei filtro nos livros que eu vou ler. O que que acontece? Eu vou ler simultaneamente, no máximo, dos máximos, 5 livros. Mas aí entendam, de naturezas diferentes, né? Eu vou ler algum livro de literatura, ao mesmo pé que eu leio algum livro de programação e gestão de produtos, ao mesmo pé que eu leio algum livro de vida religiosa, né? De prática religiosa, de me fugiu a palavra, mas foda-se. Enfim, entende? Então a natureza dos livros ela vai dar uma variada de acordo com o meu saco, mas aí eu só vou seguir para um próximo grupo de leituras quando esse primeiro grupo, de até no máximo 5 livros, que eu não defini ainda quais serão, estiverem lidos nesses meus ciclos. Mas enfim. Daí aqui, 7h50. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu jejum dopaminérgico. Vocês não vão ver, só eu vou ver. Eu tenho terço escrita, não, mas aqui tá tranquilo. Então aqui, ó, 7h50, eu tenho uma loja de doces artesanais, Doce Virgínia, aqui em Porto Alegre, que enfim, a minha esposa, ela faz os doces e eu organizei um empreendimento. Então aqui eu vou colocar a Doce Virgínia, que é o tempo que eu vou parar para dar atenção para esse projeto, ver o que a gente tem de venda para a semana, organizar a rede social, entende? Organizar as postagens, organizar os lançamentos que a gente vai ter. Agora, por exemplo, Carnaval, a gente deve lançar algum produto específico. Na Páscoa, a gente certamente vai encher os carrinhos, então a gente já tem que ir se preparando. Então, vou deixar bem genérico ali a Doce Virgínia, é o momento que eu vou ter ali para organizar o meu negócio, o meu empreendimento. Então, vou dedicar 1 hora por dia para essa tarefa, a ponto que 8h50 a gente retorna. Já vou botar aqui alguma tarefa de descanso, de descanso não, né, cara? O que eu quero dizer é, se eu estou fazendo uma tarefa de hiperfoco aqui, então é interessante que eu vá intercalando com outras tarefas que eu não preciso estar tão focado. Por exemplo, brincar com as crianças. Ou, como no caso que eu decidi fazer aqui, é 15 minutos de meditação. Aqueles 15 minutos que a gente organizou, que a gente combinou que faria lá no nosso primeiro dia de aula. Beleza? Então, meus 15 minutos de meditação vão ser aqui, de forma que 9h05 esteja liberado de novo. Aqui sim, pracinha com os piá. Pracinha com os piás. Eu me propus também a todas as atividades que eu for fazer com os piás, serem atividades que envolvam físico, que envolvam ter que caminhar e tudo mais, né? Então, aqui, às 9h05, mais ou menos, todo dia eu vou levar os piá na pracinha que tem aqui perto. E aí, aqui vamos ver, né? Aqui já é problemático de controlar o tempo, porque, né, as crianças, quando chegam na pracinha, não querem voltar mais. Mas eu vou chutar aqui 40 minutos, que eu vou tentar com todas as minhas forças que sejam meia hora por dia, mas, né? Vamos lá, 40 minutos. Ali, 45, então, né? Obviamente. Então, às 9h45, a gente chega em casa e aqui eu tomo um tempo para levantar um ferro. Caralho, a rinite me pegou agora, vocês estão fodidos. Levantar um ferro, o que que acontece, rapaziada? Eu não tô fazendo academia, não vejo necessidade de dedicar tempo para isso hoje, né? Até há pouco tempo eu estava fazendo um treinamento funcional, daí eu desloquei o ombro, levantando umas latas de lixo pesado até a lixeira da prefeitura aqui, enfim, puta história. Agora estou levantando ferro em casa mesmo, tenho aqui sei lá, uns 40 quilos de peso. Barra, tchá, 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 que eu consigo desenvolver um treino
adequado para quem não é atleta, né? Então, eu vou levantar um ferro aqui em casa mesmo. Vou dedicar aqui 40 minutos no dia para manter a minha carcassinha em dia. Importante pra caralho isso, rapaziada. Importante pra cacete. Então, vou manter minha carcaça em dia. O que que ocorre aqui, ó? Dia que eu não treinar levantamento de peso, eu vou fazer uns treininhos de HIIT, que vai diminuir consideravelmente o tempo de treino, mas de qualquer forma eu vou manter aqui esse período digamos assim, a gente complementar com outras coisas que digam respeito a que estão no entorno, né, da prática de atividade física, como a própria preparação, né, de um novo treino, né, tu destacar ali, preparar o número de proteínas que tu vai ingerir naquela semana, enfim, organizar a dieta, tchá, tchá, tchá. Enfim, nos dias que eu tiver mais tempo, eu vou dar alguma atenção para isso. Nos dias que não, só levanto meu ferro, vou tomar meu banho e eras isso. HIIT, organização da dieta. Vamos colocar assim. HIIT, organização da dieta. Eu falei 40 minutos, não? Então tá. Organização da dieta. Né, acho que fica legal assim. Acho que fica legal assim. Bem, vamos lá. 10h25. Então tá. Aqui, às 10h25. Eu vou parar aqui então para voltar para programação. E de novo, né, cara? O que acontece? Eu tô eu tô fazendo um curso, para aprimorar ali meus códigos em Python. Eu tô fazendo o curso para melhorar. Então, eu tô fazendo esse curso, só que, de novo, é um curso que eu preciso de paz, de silêncio. É uma coisa que eu vou jogar, assim, ó. Eu tenho meus projetos já lançados ali no GitHub que eu preciso dar uma aprimorada. Eu tô fazendo uma mentoria de como de como se aprimorar no mercado da programação e tudo mais, com um cara bem bacana. Se alguém se interessar, pode se mandar no privado o nome desse Manolo, que daí ele te ensina ali do absoluto zero até tu conseguir ali tua primeira inserção no mercado da tecnologia, como ser um programador completo. Então esse maluco tá me ajudando bastante. Mas, de novo, né, são atividades que eu preciso de silêncio. Aqui eu precisava fazer alguma coisa que eu pudesse fazer em meio ao caos, né? Que eu pudesse fazer em meio ao caos. Então, eu vou colocar assim, ó, não vou colocar programação, não vou colocar para codificar aqui, não. Para codar aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar o prazo que eu tenho. O prazo que eu tenho, não. É que essa mentoria, ela tem atividades diárias, né? Então, aqui eu vou fazer a leitura das atividades da mentoria. Isso aí deve me roubar o quê? Uns 20 minutos. Então são 20 minutos que eu consigo ficar de buenas, mesmo com as crianças agitadas aqui na volta. Eu acho que fica bom. Vou colocar 20 minutos para essa atividade, 10h45 já vou começar a preparar o almoço. De novo, né? Se eu conseguir manter as coisas organizadas com antecedência no dia anterior, já tiver tudo temperadinho, já tiver com o cardápio da semana organizado, preparar o almoço vai ser uma atividade tranquila. Eu gosto de almoçar cedo, assim, né? Tipo, porra, meio-dia já tá todo mundo comendo aqui, mas meio-dia tudo servido, assim, né? Se possível, 15 para meio-dia. Então, mas então começar a preparar o almoço ali às 15 para as 11 é de buenas. De novo, cara, não vai ser sempre eu que vou preparar o almoço. Quando não for eu, quando for a minha mulher, eu vou tirar esse tempo para trabalhar mais, trabalhar na Doce Virgínia, um mês trabalhar na programação. O dinamismo da vida é assim, né? Se não, eu vou
Senão eu vou preparar o almoço, tô sempre pronto, né? Como eu falei, eu cozinho bem pra caralho, então é um bem que eu faço pra minha família quando eu começo a preparar o almoço já cedo. Vamos botar aqui uma horinha de atividade, porque 11h45, daí, comida pronta. Vou colocar aqui almoço. Vou nem colocar almoço aqui, não. Vou colocar 15 minutos livres. Deixar esse tempo aqui de boa, só para, digamos, organizar a mesa, dar uma lavadinha na louça que a gente sujou no almoço. Sempre que eu tô preparando comida ou que eu tô lavando louça, eu tô escutando alguma coisa, um podcast, alguma parada, tá ligado? Inclusive, eu tenho alguns projetos pessoais paralelos, não só esse da Estimada Confraria. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre cultura pop fora de época, ou seja, esse negócio de cultura pop antiga. Tem um canal no YouTube que fala isso. E tenho também uma página no Instagram com o mesmo foco. Fora isso, tem alguns produtos ali que eu sou, como é que se diz? Afiliado, né? E daí eu tenho umas páginas ali de alguns serviços mais fora do meu nicho, mas que me rendem algum dinheirinho. Então, então assim, ó, eu não preciso trabalhar nesses projetos paralelos todos os dias, mas todos os dias eu preciso trabalhar em algum deles. Eu tenho um podcast de humor também com dois amigos, então todo dia eu preciso trabalhar em algum desses projetos paralelos. Então eu vou dedicar depois do almoço um tempo para isso, para organizar meus projetos paralelos ali. Me dedico um dia para cada um ou dois, uma horinha, né? Participo da Sociedade dos Guelfos, que é um grupo aqui da Igreja Católica também que precisa de mais, precisa mais da minha atenção. Então, vou fazer assim, 15 às 12 horas ali o almoço, 13h15. Demora pra cacete pra almoçar, né? Uma horinha tá mais que bom. Para deixar a louça limpa, inclusive. 13 horas, então eu vou dedicar aos projetos paralelos. Projetos paralelos. Uma hora de projetos paralelos ali. São essas coisas todas aí que eu narrei para vocês. Às 14 horas. Aqui, projetos paralelos. Então tá. Às 14 horas a gente pode voltar a trabalhar. Aqui é quando começa a dar uma baixada assim no, no meu ânimo, assim, aqui é a parte menos produtiva que eu tenho no dia, na verdade. Vou fazer o seguinte, vou tirar essas ali nas 14 horas para fazer minha meditação, 15 minutos. De novo, lembrando, pessoal, a nossa meditação, ela é 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde, e é a mesma função. Nos primeiros 7 minutos e meio a gente reflete, tem a busca por boas lembranças da nossa vida, e nos 7 minutos e meio finais a gente faz a reflexão de qual é o nosso dever, qual o dever que a gente precisa cumprir frente àquelas memórias que a gente teve. E a gente tem que anotar isso num caderno ou num celular, organizar um pequeno diário, né, dessas meditações, tá? Então, só para lembrar. 14h15. Vamos lá. Purificação do olhar. Aqui eu tenho que vencer 10 páginas de leitura ainda, eu tenho que rezar um terço, eu tenho que trabalhar minha escrita. Então, vou botar aqui, escrita, que é o meu ponto de virtude ali que eu me comprometi a fazer diariamente. Então, aqui eu vou dedicar um tempo para escrever meus poemas, para escrever minhas músicas. Às 14, dá uma meia horinha de boa aqui. Às 14 e... Isso aí, às 14h45, portanto. Aqui eu vou parar para dar uma relaxada com a gata. Relaxada com a gata. Parar com a minha mulher um pouco. Não vou fazer... De novo, né? Óbvio que ao longo do dia eu falo com a minha mulher, dou um chamego nela e tudo mais, mas aqui eu vou parar tudo,
e só ficar admirando minha mulher. Lembrando, né, cara, aquele negócio da purificação do olhar. Purificação do olhar, então, a gente precisa fazer isso ao longo do dia. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, purificação do olhar, para a gente se livrar dessa tendência punheteira maldita que o filho da puta do Gugu nos colocou na cabeça com aquela banheira de merda. Então tá relaxada com a gata aqui, purificação do olhar, porque, rapaziada, às 15 horas, eu vou rezar o terço com a minha família. Aqui, oração do terço. Práticas espirituais são muito importantes, independente da religião que vocês tenham, rapaziada. Muito importante. Vocês têm que dar um jeito, assim, velho. Tem que dar um jeito de ter algum pezinho com religiosidade. Tem que dar um jeito aí, irmão. Então, não quero saber se tu é ateu, não quero saber se tu é agnóstico, se tu é marciano, se tu é a puta que te pariu, né? Nem que tu pare para admirar as estrelas, contemplar a criação, entendeu? E pensar, caralho, mano, que vista bonita pra cacete, né? Exatamente, essa vista só é bonita pra cacete porque as cores, elas ornam o ambiente, ele tem formas que são, por assim dizer, equilibradas, né? É como se, quando a gente admira, sei lá, um pôr do sol na praia, quando a gente admira um céu estrelado bonito, é como se a gente percebesse que existe uma inteligência por trás daquele cenário que a gente está contemplando. Então, bro, às vezes é isso, tu só contemplar as coisas da natureza já vai te dar alguma dimensão de espiritualidade. Precisa fazer isso, irmão. Que na oração do terço eu vou chutar alto de novo, vou botar meia hora. Eu sei que dá um pouco menos que isso, mas, enfim, é isso aí que temos. Às 15h30. Os meus filhos, eles ainda não estão na creche nem nada, né? Porque a gente tem essa facilidade de trabalhar em casa. Então, eles ficam com a gente full time ainda. A gente foi visitar essa semana em uma escola aí para o Marcelo, inclusive. Acho que só em março ele vai para lá. Às 15h30 a gente volta a trabalhar. Então aqui a gente senta para lidar com a programação. Então tá. 15h30, bora acordar. Aqui é onde a Virgínia já tá dormindo, é onde tem um pouquinho mais de paz no ambiente que eu consigo sentar e trabalhar. Então aqui eu vou jogar, cara. Quando tiver alguma urgência para nos meus códigos, eu vou nos meus códigos, se não, a Doce Virgínia, aquilo que tiver mais urgência no dia. Beleza? Às 15h30, e aqui a gente pode ficar 2 horas dedicadas só trabalhando, variando de um trabalho para o outro, não é? Variando de um trabalho para o outro, variando também a depender do que eu preciso fazer para os meus projetos ali paralelos, para esses produtos que eu tenho como afiliado, que às vezes eu preciso produzir uns vídeos novos, né? E preciso produzir uns vídeos novos, então às vezes eu tenho que lidar com mais tempo na minha semana, a depender de como que está o retorno como que estão os pila nesses projetos paralelos. Sacou? E mesmo a nossa estimada confraria, ela precisa ser observada nisso tudo, porque a gente está desenvolvendo ali a nossa série dos 7 pilares da autoestima, e essa próxima série vai ser um pequeno lançamento já. Ali eu já vou cobrar da rapaziada já uma graninha módica ali. Acho que vai ser coisa de R$19,90, algo do tipo. Só para pagar o tempo mesmo, né? Que eu paro da minha vida para organizar essas coisas para vocês. Mas enfim, vou botar aqui projetos. Porque daí aqui, cara, aqui é o ponto alto do meu dia, que é o ponto alto da minha tarde, no caso, que eu consigo me aplicar um pouco mais, né? Porque eu sou um bicho matutino, né? Eu trabalho bem de noite e de manhã, cara, é incrível. De tarde eu sempre fico meio morgadão. Mas nesse horário aqui eu consigo dar uma focada, que é no finalzinho, já pro final da tarde, né? Então, aqui das 15h30 até as 17h30 eu fico focadão. Às 17h30 é banho no espiar.
banho nos piá. Chutando alto aqui no banhozinho deles, às 18. Às 18 eu dou atenção para os piá de novo, então aqui de novo é o tempo para os piá. Às 18h30 eles jantam. Janta dos piá. Aqui é jornada intensa, cara. Aqui tem janta com os piá. Durante a janta dos piá, eu aproveito sempre para pegar meu violãozinho, para fazer minhas músicas, né? Deixa eu ver se eu tô devendo. Tô devendo tempo de leitura ainda. Cara, na janta com dos piá, eu posso matar essas 10 páginas desse livro aqui. Eu tava pensando em ler essas 10 páginas antes de dormir de noite, né? Ter um abajurzinho ali do lado da cama e tudo mais. Mas não sei se vai rolar isso aqui, porque, cara, de noite as coisas meio que se acumulam e eu quero dormir cedo, né? Então, aqui na janta dos piá, eu vou colocar uma barra enquanto eles jantam, o papai lê. Então, leitura das 10 páginas. Quanto tempo de trampo que eu tenho aqui no dia? Eu preciso dar uma sacada. Organizando bem, dispondo bem as atividades do dia, velho. Olha só. Eu começo a trabalhar aqui às 5 horas da manhã para 7, tem 2 horas. Editando, levantar o ferro. Tchá, tchá, tchá. Leitura das atividades da mentoria. Preparar o almoço. Tempo livre. Almoço. Ó, projetos paralelos mais 1 hora. É trabalho essa porra aqui, 3 horas. Meditação, escrita. Relaxada com a gata. Aqui, daí, quando eu paro mais 2 horas aqui, ó, cara, dá 5 horas de trabalho ao longo do dia. 5 horas de trabalho bem divididas, né, ao longo do dia. E 5 horas super produtivas, Bruno. Super produtivas. Ninguém trabalha 8 horas, cara, direto. Ninguém trabalha. É impossível. É impossível. Ninguém trabalha 8 horas direto. Assim, tu pode ser pica no teu trampo, pode ser o melhor do que tu faz, mas ninguém trabalha 8 horas, cara. Existe uma média ali estudada que é cerca de 2 a 3 horas o grau máximo de produtividade numa jornada de 8 horas. Então é uma forma muito mais inteligente de tu lidar com as suas atividades quando tu consegue colocar um cronograma e ir dispondo as coisas. Você entende? Então tá, vamos lá. A janta dos piá, leitura de mais 10 páginas. Aqui às 19 horas. Escova os dentes. Escovar os dentes dos piá. Barra botar o pijama. No pijama. E daí já vou botar aqui barra tempo em família. Mais um tempinho em família que a gente pode dispor ali, porque às 19h30 meus anjinhos já vão para a cama. Colocar os piás na cama. Daí todo dia a gente reza juntos e todo dia a gente lê historinhas para dormir. Isso demanda tempo, então normalmente às 20 horas o papai tá liberado. Daí aqui eu vou colocar o seguinte, às 20 horas janta com a gata, 20h30 curso de Python. Eu faço meu curso de Python dali às 20h30. Uhum. Aí tem as atividades da mentoria. Estão aqui. Mas tá tranquilo. Eu faço meu curso de Python às 20h30 e daí cerca de... Deixa eu ver uma coisa, 4h30. Às 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Às 21, deixa eu ver, 21h30, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4. Isso. Então tá, eu faço meu curso de Python aqui, 9h15 mais ou menos. 9h15 mais ou menos, eu dou uma checada. Checo
a agenda / cronograma pro próximo dia. O que que acontece aqui, rapaziada? Todo dia eu preciso checar a minha agenda, que daí sim é agenda, cara, pô, que vai ter ali a data do aniversário, a data das coisas extraordinárias que tu tem que fazer na tua vida, ou seja, fora desse padrãozinho, as coisas que fogem da tua rotina, tu tem que ter anotado em agenda, né? Ah, é a palestra do fulano de tal que tu vai ir, é o show que tu vai ir, é o aniversário que tu vai ir, é a viagem que tu vai fazer, enfim, tem que estar tudo na agenda e tu tem que checar a tua agenda todo dia, né? Por quê? Porque tu precisa ver se, tem um médico marcado na minha agenda, então isso necessariamente vai afetar o teu cronograma. Então, nesse momento aqui, eu vou dar uma checada no meu cronograma, porque esse aqui é o esboço, mas é um esboço que eu vou mudando ao longo das necessidades das semanas, do dia, tu entende? Então, nesse momento aqui, é o tempo que eu tenho de checar a agenda e o cronograma e editar o cronograma se necessário. Então, até eu vou deixar assim exposto. Checo a agenda e digito cronograma. Às 9h15, isso aqui não demora, não. Então, vou deixar ali coisa de 10 minutinhos. Aqui, 9h25. Preparo o café, / as roupas, / o que for antecipável para outro dia. Então, aqui, cara, aqui eu prevejo o que for antecipável para outro dia. Eu até vou colocar antes disso, vou colocar uma barra aqui. Limpeza da cozinha e do... Limpeza da cozinha, banheiro e descer o lixo, tá ligado? Isso aqui é uma coisa que é diária, rapaziada, é diário. Tipo, eu tenho meus dias ali pra dar aquela geral no quarto. Normalmente a sala aqui tá sempre mais ou menos arrumadinha. Tenho o dia pra arrumar o quarto das crianças. Mas, cara, cozinha... Como a gente tem a loja aqui o delivery online aqui de doce, a minha mulher, ela tá sempre lidando com a cozinha, então a cozinha tem que estar sempre limpa. O banheiro tem que estar sempre limpo, né? De novo, essa sensação de bem-estar não tem nada melhor do que tu acordar para ir dar aquela tua primeira mijada no dia e tá ali o banheiro limpinho, sequinho, cheiroso, tá ligado? E descer o lixo, porque, velho, só quem mora sozinho sabe a merda que é quando tu começa a acumular lixo dentro, no teu apartamento, onde for, na tua casa, e começa a encher de bicho essa porra, né? Só quem já sofreu do mal das larvinhas do lixo, porra, cara, isso aí é nojento. É falta de higiene. Então, assim, ó, aqui em casa a gente não dá espaço para essa porra, não. Todo dia eu desço a porra do lixo pra gente não ter esse tipo de problema. Então, assim, ó, a cozinha limpa, o banheiro limpo e a casa sem lixo acumulado, sem lixo na sacola por nada. Cara, eu desço lixo todos os dias. Porque isso faz com que a gente antecipe essas tarefas e no outro dia a gente tenha um lar organizado e bem arrumado, ok? 9h25, então aqui cerca de umas 9h50, mais ou menos umas 9h50, dormir. E, cara, um dia cheio, quanto mais cheio o teu dia, ainda mais com atividade física, levantar ferro, tudo mais, chega esse horário aqui, velho, tu dorme assim, ó, com a naturalidade dos anjos, entende? Com a naturalidade dos anjos. Eu vou até tentar todos os dias eu tá assim, ó, 9h35, 9h40 na cama, entende? Para poder aproveitar melhor o sono. Enfim, para poder vencer ali as minhas 7 horas mínimas no dia. Eu deveria ir dormir às 9h30, né? Para vencer minhas 7 horas, né? Então... Mas como eu gostei muito do meu cronograma, eu vou tentar com ele assim. E, de novo, rapaziada, quando vocês criarem o cronograma de vocês, vão de acordo com as energias, com as tarefas que vocês têm e com a força que vocês têm, né? Com o senso de compromisso que vocês sabem que tem. Não tenta fazer um negócio muito, 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 muito fechadinho. Vocês percebem que eu preciso fazer uma coisa um pouco mais fechada, porque eu tenho muito tempo dedicado para os meus filhos, então não tem como ser diferente para mim. Mas se vocês não têm filhos, ou se os filhos de vocês já estão na creche, caramba,
Se pode ser melhor esse cronograma mais espaçado, faça mais espaçado, ok? Com tempo de sono adequado, com tempo de sono tranquilo, acordando já quando o sol raiar ali. 6h30, 7 horas, excelente horário para acordar, tá ligado? Faça o cronograma de vocês e testem. Vocês têm 3 dias de período de arrependimento para esse esqueleto. 3 dias. Ou seja, eu vou testar o meu cronograma. Se eu ver que um negócio ficou muito zoado, muito zoado, fora da curva, muito difícil de se cumprir, ou muito fora da realidade, eu tenho 3 dias para editar essa porra. 3 dias. Então, vocês experimentem 3 dias ali, vejam como é que funcionou. Se precisar mudar alguma coisa, vocês mudam. Mas esse aqui é o esqueleto básico da minha vida, entende? De segunda a sábado, esse aqui é meu esqueleto básico. Ah, mas eu trabalho numa empresa que é de segunda a sexta, sábado e domingo eu tenho livre. Irmão, então inventa os teus projetos paralelos para tu poder trabalhar também no sábado. Isso é uma delícia, cara. Assim, ó, tu não precisa aparecer na internet para trabalhar com a internet, tá ligado? Mas, enfim, aí vocês sigam lá o Peter do canal. O Peter, ele tem o canal mais famoso que é o Ei Nerd, mas o que eu gostaria que vocês que têm alguma curiosidade para investir tempo e trabalhar na internet, vejam lá o canal do Peter que chama Nerds de Negócios. Ou melhor, Nerd de Negócios. Nerd de Negócios. Velho, tem um conteúdo gratuito lá, valiosíssimo, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí a conseguirem produzir mais, trabalhar mais, mesmo quando vocês têm o tempo livre, ok? E domingo é dia de descanso. Como é que fica domingo daí, Robson? Basicamente a gente fica com... A gente precisa estabelecer um horário para acordar no domingo e um horário para dormir. E o resto, irmão, vai no talento. Entendeu? É isso aí. Não deixa de fazer nada importante, como, né, as refeições ali. Eu até não coloquei aqui o tempo de refeição do café ali da tarde. Nem acho que é necessário, porque, por exemplo, aqui durante minha jornadinha ali de trabalho, é aquilo, né, cara? A gente sempre tira uns 5 minutinhos para dar uma respirada. Minha mulher vai estar aqui na volta, então a gente faz o cafezinho ali da tarde, em família, sem esquema. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, no domingo, cara, no domingo tu precisa ter o horário das coisas essenciais, por exemplo, o que para mim é essencial domingo? Horário de acordar, que daí vai ser mais tarde, certamente, né? Vai ser ali umas 7 horas, 7h30 da manhã. O horário da missa, que para mim é importante também. Para mim é importante também. Domingo também são os encontros dos Guelphs, que é esse grupo que eu comentei que participo, que é lá às 8 horas da noite. E no mais, tu tem que ter o planejamento de cada domingo, entende? Domingo é dia de descanso, mas não é dia de não fazer porra nenhuma. Presta atenção. O lazer de domingo tem que estar escrito no papel. Mas, claro, né? Cada domingo é um domingo. Vai ter um domingo que tu vai ir na casa dos teus pais, vai ter um domingo que tu vai assistir um filme com a tua família, com a tua gata, vai ter um domingo que tu vai no parque tomar chimarrão, comer bolacha, vai ter o domingo que tu vai tomar cerveja com teus amigos, vai ter o domingo que tu vai tirar para ficar jogando videogame, tá ligado? Vai ter o domingo que tu vai tirar para andar de bike, tu entende? Então assim, ó, o domingo tu precisa pensar qual vai ser a minha atividade de lazer desse domingo em específico. E aí tu vai pensar, beleza, essa vai ser a atividade, ou estas serão as atividades que eu vou ter para o meu lazer. Não fica dormindo o dia inteiro, inútil. Não fica dormindo o dia inteiro. Isso não é descanso. Isso não é descanso, isso é tristeza, isso é depressão, tá ligado? Verdadeiro descanso, o verdadeiro descanso é aquele descanso produtivo. É uma coisa que tu faz que é muito fora da tua curva, que é muito fora da tua rotina, e que tu faz são atividades prazerosas, mas ainda assim tu está produzindo ali uma partidinha de futebol, produzindo pedalando, produzindo jogando um game com alguém, ou, né, para ti mesmo ali, desenvolvendo uma história no game, entende? É diferente de tu estar jogadão, vendo qualquer merda que esteja passando na TV, de novo tu te entregar para os desejos ali do teu corpo, que é uma preguiça tão absurda que tu não é capaz nem de organizar as tuas próprias atividades de lazer, tá ligado? Então, domingo é dia de descanso, não é dia de virar um inútil,
Sacou a diferença? Todo domingo, para todo domingo, tu tem que planejar qual vai ser a atividade de lazer daquele domingo. Ainda que tu faça sempre a mesma atividade todo domingo, que eu não recomendo, mas enfim, ainda que tu faça isso, tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Com tempo para iniciar e tempo para acabar essa tal atividade. Né? Pode ser o dia inteiro, assim, o tempo de iniciar o meu churrasco em família lá na casa dos meus pais é às 11 horas da manhã e às 17 horas eu venho embora. Tudo certo, é isso aí. Eu vou começar a jogar, velho, um play aqui e vou jogar até o cu fazer bico. Beleza, foda-se, é tu que organiza. Mas coloque início ou melhor, coloca horário para iniciar e horário para acabar. Nada de ficar varando a noite também jogando game, varando a noite na rua, varando até depois fantástico, fazendo essa tal atividade de lazer, beleza? Não é isso aí que eu quero para nós também. Mas acho que ficou claro. Entenderam, pessoal? A diferença, então, tenham agenda. Pode ser o Google Agenda, pode. Eu prefiro sempre os bagulho físicos, vocês sabem, né? Mas tenham agenda. A gente se esquece das paradas, velho. Eu, pelo menos, eu sou campeão. Meu bigode tá batendo no meu nariz, cara, desde o outro vídeo, da outra aula. Cara, eu sou campeão de me esquecer de tudo. Eu esqueço de tudo. Eu combino um negócio bêbado, às vezes, com a rapaziada. Esqueço os negócios que eu combino com a minha mulher, às vezes. Então, esqueço, cara, esqueço. Então, tenham agenda, tá? Tenham agenda. Não sejam idiotas que nem eu. Tenham agenda, beleza? Mas percebam a diferença de uma agenda por um cronograma de rotina. Esse cronograma de rotina aqui é a cereja do bolo do nosso apetite irascível, rapaziada. É isso, cara. É isso. Pega essas três aulas, cara. Baixa a porra desses vídeos aqui no YouTube. Você sabe como baixar, né? Tem esses aplicativos, caralho. Pode baixar essa merda. Pode mostrar pra quem tu quiser. Tu entendeu? Baixa essa porra aí, bota no teu fone aí, vai ouvindo essa porra sempre que precisar. Essas porra dessas aulas aí. É pra vocês isso aqui, rapaziada. É pra nossa confraria. Aplica essas porra, velho. Aplica essas porra, tua vida vai mudar, irmão. Irmão, tu não tá ligado, velho. Tu não tá ligado. Aplica esse conhecimento das aulas 1, 2 e 3 e a tua vida vai mudar. Percebe? O conteúdo da primeira aula é um conteúdo pra vida. Aplica aquelas porra que a gente conversou na primeira aula pra sempre, beleza? Reeduca a tua vida. Inclui as coisas que a gente conversou lá na primeira aula e aplica recorrentemente, até o fim da tua vida, beleza? As atividades da segunda aula, jejum dopaminérgico, como eu falei, um jejum por ano, rapaziada. Um ciclo de 66 dias de jejum dopaminérgico por ano. Um. Vocês são café com leite, pô. Quando vocês tiverem mais casca grossa, se ano que vem vocês acharem que são mais foda, pode tentar fazer 2, um em cada semestre. Mas esse ano é um só, beleza? E o conteúdo dessa terceira aula é um conteúdo ridículo, básico de organização, uma organização mínima, de tu criar um cronograma mínimo para tu não ficar vivendo aí que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é o cacete. Assume as rédeas dessa porra dessa tua vida, porra. Tá ligado? Assume as rédeas desta porra desta tua vida. Essas são as rédeas, meus amigos. Essas são as rédeas, minha confraria. Tá na mão de vocês. Agora, somente os homens terão êxito nessa jornada. Somente os homens vão vencer o jejum dopaminérgico de 66 dias. Os meninos, as criancinhas, os imaturos, os juvenis, os bostinhas, vão ver as suas listas todas vermelhas. E pode ser que tu seja um deles. Tu realmente pode ser um merdinha que vai perecer contra os combinados que tu fez contigo mesmo. Então, merdinha daí. E daí tu vai ver naquela lista toda vermelha que tu é um bostinha. Que tu é um bostinha. Entendeu? Sabendo que tu corre o perigo de ser um bostinha, impõe. Faz nascente como a chama de um guerreiro super saiyajin, apetite irascível. Eu não posso ser um bostinha. Eu não posso ser um bostinha. Eu preciso cumprir aquilo que eu me comprometi a cumprir. Somente é livre quem
quem faz aquilo que se comprometeu a cumprir. Não é livre aquele que faz o que quer. É livre aquele que faz aquilo que se comprometeu. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa é a confraria dos homens reais. Essa é a nossa confraria, rapaziada. É disso que a gente está falando. Beleza? Muito obrigado por essa jornada, muito obrigado por essas 3 aulas, muito obrigado por estarem comigo até aqui e estaremos juntos ao longo de todo esse ano de 2023. Contem comigo, comentem aqui suas aspirações, suas necessidades, comentem e tenham em mim um bom amigo para que a gente vença essa jornada maldita chamada vida. Até a próxima, minha confraria. Até a próxima. Um grande abraço e fiquem na paz de Deus.